Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sábado, 30 de novembro de 2024, iremos analisar uma edição unicamente voltada para a final da Copa Libertadores da América, a maior competição do futebol sul-americano. Final essa no estádio Monumental de Núñez, o estádio do River Plate, em Buenos Aires, na Argentina, e que vai ter de um lado o Botafogo do Rio de Janeiro e o Atlético Mineiro, a equipe de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais uma final envolvendo equipes brasileiras. A quarta, desde o domínio, do amplo domínio das equipes brasileiras desde 2019 nesta competição. Antônio Manuel Góes, Fernando César e Robinson Lessa, os nossos analistas, irão, é claro, analisar essa final da maior competição, como eu disse, do futebol sul-americano. Tudo isso não sai daí já já, após a nossa vinheta. Iniciando mais uma Resenha da Bola, e sem perder tempo eu vou até o Rio de Janeiro, o Antônio Manuel Góes. Você também vai ser o primeiro, hein, a analisar esta final envolvendo Botafogo e Atlético e Botafogo em Buenos Aires, na Argentina. Uma grande expectativa, os torcedores tanto do Botafogo como do Atlético invadindo Buenos Aires, torcedores que eles viajaram quilômetros, muitos de avião, outros de ônibus, como chamam aqui o autocarro aqui em Portugal, e muitos também fazendo um combo, autocarros, ônibus e avião, né? Para tentar baratear essa viagem, com os ingressos muito caros, enfim, os custos argentinos, os valores também muito altos, né, para os padrões do Brasil, né? Muita gente reclamando dos valores para comer, para beber alguma coisa, comer, enfim. Mas o amor, a paixão dos torcedores superando todas essas adversidades. E aí eu quero a sua análise, você que fez um breve histórico dessas duas equipes envolvidas na final, hein, Antônio Manuel Góes? Um abraço. Júnior, Robinson, Fernando e seguidores da Resenha da Bola. De saída, um resumo histórico de Botafogo e Atlético Mineiro na Libertadores. Em sua primeira das 6 participações no principal torneio da Conmebol, em 1963, com Garrincha e outros cobras, o alvinegro carioca ficou nas semifinais diante do Santos de Pelé. 1-1 no Pacaembu e 4-0 para o time da Vila no Maracanã, com 3 gols do Rei. 10 anos depois, 1973, o Glorioso caiu na semifinal. 1996, com o time de Túlio Maravilha e companhia, campeão nacional no ano anterior, por sinal seu único título no Brasileirão desde 1971, esbarrou no Grêmio nas oitavas de final. Em 2014, parou na fase de grupos derrotado pelo argentino San Lorenzo. Em 2017, ficou nas oitavas outra vez com o Grêmio em seu caminho. Neste 2024, o Botafogo, agora um revigorado clube e empresa, começou na pré-Libertadores e chegou à final deste sábado ao eliminar, entre outros renomados concorrentes, São Paulo, Palmeiras e Peñarol, com 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas nesta edição. Seu artilheiro, Júnior Santos, que nem é mais titular absoluto, o maior do clube na competição desde 1963, com 9 gols, seguido de Dirceu e Jairzinho com 5 e o argentino Fischer, 4 gols. Já o Atlético Mineiro joga sua 14ª Copa Libertadores da América, a primeira em 1972, eliminado na primeira fase, caindo na segunda em 78, na primeira em 81 e nas quartas de final em 2000. Em 2013, com um time liderado por Ronaldinho Gaúcho, conquistou seu único título no torneio continental, garantido, oportuno lembrar, por defesas épicas do seu goleiro perenizado pela torcida como São Vitor.
Na sequência, até a final deste sábado contra o Botafogo do Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Ficou nas oitavas em 2014 e 2015, nas quartas em 2016, oitavas em 2017, fase de grupos em 2019, semifinais em 2021, quartas em 2022 e oitavas em 2023. Seu artilheiro este ano é Paulinho, com 14 gols. Na findante trajetória da Libertadores, o Galo eliminou, entre outros, o San Lorenzo nas oitavas, o Fluminense nas quartas e o River Plate nas semifinais, com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no curso da competição. A par das recentes atuações dos finalistas no Brasileirão e na Copa do Brasil, a ponderar as características de uma decisão em jogo único e campo neutro, em que tudo pode acontecer. Ainda assim, arrisco minhas fichas em vitória do Botafogo, haja vista a incontestável superioridade técnica e física dos comandados do português Arthur Jorge e seu sistema tático de pressão no campo adversário, com alta velocidade em contra-ataques, cujas recentes oscilações não comprometeram o time, novamente na liderança há 3 rodadas do fim do Brasileirão, que não festeja faz longos 29 anos. Já a equipe do argentino Gabriel Milito expôs franca ausência de repertório, subjugado pelo Flamengo na decisão da Copa do Brasil e na recente disputa nacional de pontos corridos, que protagonizaram entre si, cujos números frios dos jogos, favoráveis ao time de Felipe Luiz, ficaram até de bom tamanho para o Galo de Minas, que poderia ter sofrido nesses eventos sonoras goleadas, impedidas pelo iluminado Everson na meta atleticana. Sem dúvida, o Botafogo chega inteiro para decidir a Libertadores, psicologicamente recalchutado pela incontestável vitória de 3-1 última terça sobre o Palmeiras, ao retomar com propriedade a liderança do Brasileirão. Não há, todavia, como subestimar o Atlético Mineiro, cujo experiente goleiro Everson atravessa uma fase esplendorosa, e respeitáveis goleadores como Hulk e Paulinho, além do carismático e imprevisível Daverson, que em 2021, contra o Flamengo em Montevidéu, garantiu o caneco dessa mesma Libertadores para o Palmeiras, Antônio Júnior. Pois é, Antônio Manuel Góes, uma final com vários ingredientes. É uma partida que, se o Botafogo pode ser apontado, e eu considero a melhor equipe, uma equipe com mais jogadores, com mais qualidade, né, com uma proposta de jogo que particularmente me agrada mais, um jogo intenso. O Atlético tem jogadores decisivos, jogadores também com muita qualidade, como é o caso do Hulk, né, que jogou aqui no Futebol Clube do Porto, jogador experiente, jogador que é um diferenciado na equipe do Atlético Mineiro, o Paulinho, né, o Arana e tantos outros, e o Davidson, né, que pode ser uma figura folclórica, mas é um jogador perigoso e que você falou aí, tem um histórico já, né, de gols em final de Libertadores. Abraçando aqui o meu amigo Jorge, vou mostrar aqui, ó, meu amigo Jorge, aqui que está aqui vizinho, aqui ligando, né, grande Jorge também, ó, ligado aqui na nossa audiência. Júnior, primeiro fã. Ligado aqui na nossa audiência do canal PB do Esporto e aqui na Resenha da Bola. Mas eu vou agora até Curitiba, no Paraná, porque eu quero ouvir também, meu caro Fernando César, a sua análise, o seu comentário a respeito dessa final, Botafogo e Atlético, Atlético e Botafogo, hein, Fernando? Olá, meus amigos da Resenha, olá, Júnior. Júnior, estamos aí a poucas horas para essa decisão inédita na vida do Botafogo e um título, claro, tão esperado há tanto tempo por parte da torcida do Botafogo. Com todo o respeito que a gente tem pelo Galo, porque eu estou exatamente dando destaque à equipe do Botafogo, porque, ao meu ver, o Botafogo realmente, com todo o respeito que a equipe do Galo nos merece, é o time que vem apresentando já, desde o início dessa temporada,
pelo investimento que foi feito, pela qualidade individual e coletiva do seu elenco e sob a batuta de um técnico que tem demonstrado também toda a sua capacidade, eu coloco o Botafogo como grande favorito nesta grande final. Botafogo que tem aí uma dúvida e que será dirimida apenas momentos antes do time entrar em campo entre o zagueiro Bastos e o Adrielso. O Bastos, que no jogo contra a equipe do Botafogo sentiu um problema muscular, imediatamente ele foi substituído, poupado devido exatamente à importância dessa decisão frente à equipe do Galo, que também tem um grande elenco, um elenco que merece respeito, mas eu tenho comigo que futebol é momento, e o momento do Botafogo realmente nos credencia a apontá-lo como grande favorito. Vai ser uma festa em terreno argentino, mais de 60 mil ingressos vendidos antecipadamente. Vamos ter aí lotação nesse que hoje em termos de capacidade de público, o maior estádio aqui do nosso continente, né, o Monumental de Nunes, e a expectativa de um jogo que realmente vai mexer com os nervos daqueles que gostam de assistir um grande jogo de futebol e ainda mais se tratando de uma final de esporte e que, claro, vai dar aí uma receita substancial também aos cofres das duas equipes, ou seja, principalmente daquela equipe que tiver o prazer de levantar esse troféu mais importante do nosso continente. Repito, o Botafogo, eu estou me baseando, muita gente ficou desconfiada antes do jogo contra a equipe do Palmeiras, pelo que o Palmeiras vem conseguindo nos últimos anos e que ainda jogando em casa a equipe do Palmeiras poderia parar de vez com as pretensões da equipe do Botafogo em termos de título no Campeonato Brasileiro, mas pelo que o time do Botafogo vem apresentando, com essa linha principalmente de ataque, com o Almada praticando um futebol acima da média, o mesmo vale para Savarino. Olha só esse trio de ataque da equipe do Botafogo, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus, mas principalmente a dupla Almada e Savarino, pelo que realizou no jogo contra a equipe do Botafogo, vai ser muito duro parar esses dois baixinhos. É isso aí, agora é esperar por esta grande final, meu caro Júnior. É verdade, Fernando César, você citou aí, né, o Almada e o Savarino, de fato, dois baixinhos que jogam muito futebol. O Almada é uma revelação aí do futebol argentino, né, da seleção argentina sub-20, enfim, um craque de bola. Agora o Atlético, eu também vou nessa linha, o Botafogo, gente, não há como negar que o Botafogo tem uma equipe mais forte. Agora, jogo único, final, ainda mais de uma Libertadores da América, com as duas equipes querendo ganhar. O Botafogo quer ganhar, tem um time mais qualificado, no meu modo de ver, uma proposta de jogo que proporciona uma chance maior de ganhar a partida, mas o Atlético também tem um time muito forte e com jogadores que a gente vem citando aqui nesta resenha da bola, nesta semana, né, nos nossos programas, sobre essa final, que também credencia para brigar de igual para igual com o Botafogo pelo título da competição. Mas agora eu vou até o Nordeste do Brasil. Robinson Lessa, também quero lhe ouvir a respeito deste jogo decisivo. Tá chegando a hora, Botafogo e Atlético, Atlético e Botafogo, hein, Robinson? Um abraço. Olá, Júnior, olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos aqui direto da cidade do Recife e vamos abordar um tema muito pertinente
que é a decisão da Copa Libertadores da América. Torneio sul-americano mais importante e que mais uma vez estará reunindo na final dois clubes brasileiros. Desta feita, Botafogo de Futebol e Regatas e Clube Atlético Mineiro estarão se enfrentando no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Duelo que promete fortes emoções, esse confronto de alvinegros. O Botafogo vive um momento infinitamente superior ao time atleticano, emocional, tecnicamente falando, mas mesmo assim, por se tratar de jogo único, a gente tem que ter uma certa cautela, porque o favoritismo existe na teoria. Dentro de campo, realmente as coisas podem acontecer de maneira surpreendente. Todavia, pelo que vem demonstrando ao longo de toda a temporada, o alvinegro de General Severiano, o time da Estrela Solitária Carioca, merece não só o título da Copa Libertadores da América, como também o título do Campeonato Brasileiro. É quem joga o futebol mais plástico, mais ofensivo, mais convincente, que vem mostrando a força de um conjunto e de uma individualidade que ano passado não se apresentou, principalmente na reta final. Botafogo pecou em 2023 por ter tão somente um time de futebol e não uma esquadra, uma equipe com jogadores que pudessem ser substituídos sem a equipe sofrer solução de continuidade ou coisa parecida. Ano passado era restrita aos 11 jogadores tão somente. E a prova inequívoca e inconteste desta máxima é que hoje nós temos no atual elenco botafoguense 3 jogadores reservas que eram considerados estrelas da companhia na temporada anterior. O zagueiro Adrielson, o artilheiro Tiquinho Soares e o meio-atacante Eduardo foram destaques, foram expoentes na campanha Botafogo no ano anterior. Desta feita, no atual grupo que foi formado, eles não passam de jogadores reservas. Inclusive o Adrielson pode até jogar no lugar do Bastos amanhã, o zagueiro angolano Bastos, que saiu contundido na partida contra o Palmeiras, e com certeza vai ser desfalque. Mas Adrielson entrou, deu conta dos recados, fez até gol na vitória, na expressiva, na maiúscula vitória do Botafogo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras em pleno Allianz Parque. Então, por essas e outras, é que no nosso modo de entender, o Botafogo é o favorito para a grande final. Mas, ressaltando que esse favoritismo fica restrito tão somente ao plano teórico. Na prática, são 2 grandes que poderão vencer a partida, independentemente dessa teoria que antecede os 90 minutos. Estou aqui no Recife, ao fundo do estádio da Ilha do Retiro, o estádio Adelmar da Costa Carvalho. Um forte abraço e até a próxima. Exatamente, meu caro Robson Lessa, um abraço para você. Tá aí, né, curtindo final de semana na bela cidade de Recife, em Pernambuco. Uma cidade realmente maravilhosa. E você falou tudo, né? Inclusive essa comparação, né, dos times, você citando que o Botafogo tinha jogadores que eram titulares absolutos, Adrielson, Tiquinho Soares e mais o Eduardo, e hoje geralmente estão na reserva, que pese, eu sempre digo isso, nos melhores elencos, quando você tem um plantel de fato rico, né, com muitas opções, aquele jogador tido como reserva, ele vai ser sempre utilizado, vai ter uma chance de sempre estar jogando também, mediante as várias competições
um calendário vasto, sobretudo do futebol brasileiro. Mas a festa em Buenos Aires, já nos últimos dias, com a presença aí dos torcedores, tanto do Atlético Mineiro como do Botafogo. Botafogo, as informações que nós temos é que terá uma presença maior. Aliás, vale aqui ressaltar uma presença enorme da torcida do Botafogo, que de fato foi lá, né, se mexeu com todas as adversidades, os ingressos caríssimos, claro, para o Atlético também. Mas o Botafogo, até por ser a primeira vez que vai disputar uma final, é uma partida especial. E num ano maravilhoso da equipe carioca, do Alvinegro do Carioca. Agora, o Atlético também vai estar muito bem representado com inúmeros torcedores. A gente está mostrando agora as fotos, né, da torcida do Atlético Mineiro presente, fazendo festa, né, em Buenos Aires, né, para incentivar a sua equipe, como também da torcida do Botafogo. Inclusive, estava falando com um amigo que estava indo para lá, né, foi de avião para Buenos Aires, depois foi, né, para Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi para Porto Alegre, de lá foi uma aventura. Saiu do Rio de avião para Porto Alegre passou lá umas horas, foi para Pelotas, de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, pegou um ônibus, um autocarro, para Buenos Aires, uma viagem de quase 15 horas, né, para ver o time dele, o Botafogo, chegar nessa final, assim como vários outros torcedores. A paixão do torcedor, né, tanto do Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, que foi campeão em 2013, Botafogo tentando o primeiro título, ou seja, estádio lotado. A capacidade e a expectativa é que tenhamos próximo ali dos 80 mil torcedores presentes, entre 75 e 80 mil, está lotado. Agora tem uma capacidade, foi liberada uma parte nessa reforma que o Monumental de Nunes teve, o estádio vai ter uma capacidade para 86 mil, ou seja, Botafogo e Atlético, Atlético e Botafogo, neste sábado. A gente vai fazer ainda, um pouco antes da partida, uma live, né, aqui no nosso canal Primeiro do Esporto, com as últimas informações dessa partida, e também após o final vamos repercutir o título, Botafogo ou Atlético, quem será o campeão de mais uma Libertadores da América. A nossa resenha da bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!